Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lenzi, bem-vindos ao canal Cristão com Atitude. Você é inscrito no canal? Não? Se inscreva no canal e deixe aí seu comentário, o seu like, venha fazer parte da família. Muito bem, hoje nós vamos meditar numa palavra assim que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Que está em Amós, no capítulo 3 de Amós, do livro de Amós, versículo 3. Podem dois caminharem juntos se não estiverem de acordo? Aqui, nesta versão, está assim. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. E aqui, no livro de Amós, havia assim, o povo tinha se voltado as costas para Deus, tinha se distanciado de Deus, e um Deus que o povo de Israel sempre viveu debaixo das promessas de Deus. Era um povo que viu tantos milagres, mas foram se esquecendo de Deus. Foram mais querendo ser como as outras nações. E o que acontece? Eles seguiram o costume das outras nações e se esqueceram do seu Deus, do Senhor Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. E o Senhor então levanta profetas, como sempre, quando as pessoas se afastam de Deus, quando Israel se afastava de Deus, ele sempre levantou profetas, pessoas para chamar para perto. Mas o povo, assim, obstinado, rebelde, e sempre tinha uma consequência, né? Isso nos fala muito sobre nossas atitudes. Muitas pessoas não entendem muito bem sobre isso e acham até que o Senhor é um Deus injusto, mas não. O que eu acho lindo em Deus é que Ele nos dá a livre escolha. Ele não nos quer sem nós estarmos querendo andar com Ele, caminhar com Ele. Isso é lindo, porque senão não vai ter acordo. E podem dois caminharem não tendo acordo. Ou seja, você pode até forçar uma pessoa a caminhar com você, mas este caminhar é de profundidade. Um caminhar que faz crescer, que faz florescer, que tem intimidade, comunhão. E é isso que Deus Pai sempre procurou. Nós vemos isso desde Adão e Eva. Ele sempre procura ser um pai zeloso, amoroso, cuidadoso. E como um pai que ama, que cuida, e acima de tudo, Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, antes mesmo delas virem a acontecer. Então, este Deus, quando Ele nos alerta, quando Ele nos corrige, quando Ele diz um não, não é para mostrar autoridade, porque Ele sabe quem Ele é, mas porque Ele nos ama. E Ele não quer que nós caminhemos afastados dEle, porque é muito, muito perigoso. Um abismo chama outro abismo, e nós somos seres que desde que o Senhor soprou o fôlego de vida em nós, desde que nós nascemos, há uma continuidade. Paramos de existir aqui, nesta terra, mas a nossa alma, nosso espírito tem continuidade. E o Senhor, Ele zela por nós aqui, Ele cuida, Ele nos ensina, Ele nos orienta. E os preceitos de Deus não são pesados, mas quando o homem não quer, homem que eu digo é ser humano, tá bem? Homens e mulheres, seres humanos, não querem seguir as orientações de Deus, aí o caminho fica difícil. E louvado seja o nosso Deus, que Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele nos faz ver que este caminho nos leva ao abismo, à morte eterna, a separação eterna de Deus. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua eternidade com Deus?
Então nós vemos esse amor deste Pai que quer que nós andemos com Ele, que nós caminhemos com Ele, apesar de que Ele é absoluto. Ele não necessita de nós, mas Ele nos vê como filhos. E nós somos filhos dele. O Senhor, Ele nos gerou no seu coração. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, Ele nos observa. O Salmo 139 fala sobre isso de uma maneira tremenda, maravilhosa. De como o Senhor, nós não somos um erro, um acaso, um número. Nós somos filhos de Deus. Agora, nossa escolha de caminharmos com Ele, realmente sermos filhos dEle, somos nós mesmos, é nossas escolhas, como eu disse. O Senhor sempre fala isso. E qual é a maravilha de se caminhar com Deus? É que Deus é uma pessoa, Ele é amor. E esse amor de Deus, esse cuidado, esse zelo, essa proteção, não é para que nós não cresçamos, mas sim, cresçamos como as árvores plantadas junto a ribeiros de água, para dar o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo que fizer prospera. E não é uma prosperidade imediata, mas é uma prosperidade eterna. Porque qual é o fim das coisas? Há só dois caminhos e há só dois tipos de pessoas. Nós rotulamos muitas pessoas, não é? Mas Deus não. Só há dois tipos de pessoas: os salvos e os não salvos. Aqueles que querem caminhar com Deus, querem viver em intimidade, e aqueles que só querem as benesses. E o Senhor manda chuvas para bons e maus, mas Ele quer ir além. O Senhor entende o seu sofrer, a sua dor. Não pensa que Ele está ausente, porque Jesus veio e a morte dele nos deu direito de sermos filhos de Deus. O Senhor tem uma mesa preparada para nós na sua presença. E não importa, o Senhor Jesus, Ele não disse que nós não teríamos aflições, problemas, circunstâncias desafiadoras, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. E a força do Senhor, essa intimidade de caminhar com Ele, que nos leva a vencer obstáculos. A cada dia nós estarmos mais fortalecidos. E é maravilhoso isso, porque cada momento da nossa vida nos ensina, nos corrige, nos deixa maduros. E assim nós vamos caminhando de glória em glória. Mas para isso tudo acontecer, você tem que olhar, eu tenho que olhar a Deus como o Pai que Ele é. É que nem, por exemplo, um pai que vê seu filho que está começando a andar e ele vai em direção a uma escada. Só que ele não sabe andar direito. O que o pai faz? Fica apenas esperando ele cair e se machucar e quebrar-se? Não, o pai vai lá, vai tirar o seu filho. Primeiro ele vai dizer: filho, vem para cá, não é assim? Vem aqui, o papai está aqui. Mas se ele insiste, está correndo perigo, aquele pai vai o pegar. E muitas vezes a criança, não entendendo, ela esperneia, ela chora, porque ela quer ir ali. Porque os desafios é atrativo para o ser humano, sempre foi. E assim é no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. As escolhas que fazemos terão resultado, ou para o bem ou para o mal. O Senhor coloca a bênção e a maldição. Mas por que Ele coloca? Muitas vezes, eu recebo muitas vezes essa pergunta. Por que Deus nos dá escolhas? Por que simplesmente Ele não elimina o mal? Por quê? Porque o Senhor quer caminhar conosco. Ele quer intimidade. Ele quer se revelar a nós. Sabe o Salmo 91?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanso, alegria, paz. É isso que nosso Deus tem para nós. Então, quando você tira a decisão de uma pessoa, que ela não tem como decidir o que ela quer, mas lhe é imposta de uma maneira brusca, porque não há como decidir, aí já não há paz, não há alegria, é algo que não vem do coração. Vem por tentar sobrevivência, por alguma situação que lhe faz estar escravizado. E Deus não veio, Jesus não veio para que nós estejamos escravizados. Deus Pai não nos fez para que nós estivéssemos escravizados, mas com liberdade de escolha. Ele avisa. A Bíblia, ela é um manual. Ela é um manual do bem viver, é assim que eu chamo a Bíblia, que é um livro maravilhoso. 40 escritores, 1.500 anos para ser escrita, aproximadamente, mas um autor. Esse autor é Deus. E tudo que está na Bíblia, o Senhor não esconde os erros, as falhas, e também quando a pessoa lhe obedece. Nós vemos o resultado de cada decisão. Portanto, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha. E escolher, o Senhor fala, escolher a bênção para que vivam. Porque o Senhor disse, os pensamentos que eu tenho sobre vocês são pensamentos de paz e não de guerra, para lhes dar o fim que esperais. E quem não espera um fim de felicidade, de alegria, mas onde você busca essa alegria, essa felicidade? Em coisas passageiras, em fazer a sua vontade e não de Deus, então você não está caminhando com Ele. Porque quando nós caminhamos junto com uma pessoa que nós queremos estar com Ele, não há como caminhar junto se não tiver acordo, se não tiver a mesma maneira de pensar. E isso só nós temos por conta de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Então Jesus veio nos livrar do peso do pecado, Ele tomou sobre si toda a nossa iniquidade e agora nós somos novas criaturas. E que criatura nós somos? Filhos e filhas amados de Deus. É Jesus que nos levou de volta ao aprisco, de volta aos braços do Pai. Mas para que isso aconteça, primeiro aceite a Cristo como Salvador, Senhor e Salvador. Salvador do quê? Do pecado que te distancia de Deus. Não é que Deus seja alguém arbitrário, que não. Tem que estar como eu quero, mas não. É porque Ele não se comunica com o pecado, e o pecado não é bom para ninguém. O pecado é trevas, Deus é luz. Deus é amor, Deus é a paz, o pecado é ao contrário disso. Você pode ver que quando você vem uma tentação na sua vida, ela fica ali, parece que, corroendo seus ossos. Você não consegue esquecer. E aquele desejo de pecar vem tão forte. Se você prestar atenção, é como se fossem correntes na sua vida. E quando você peca, logo após vem o quê? Vem as consequências. Um vazio, um distanciamento de Deus, ou até consequências mesmo, que você vai ter que assumir, dependendo do que você fizer. E elas não são boas. Então, o pecado, ele vai nos atrair por conta da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa herança de Adão e Eva. Porém, Jesus veio aniquilar as obras do diabo. E as obras do diabo, a obra do diabo é o pecado. O que acontece? Que você deseja aquilo que te separa de Deus.
E como você resiste isso? Como você anda em intimidade com Deus? Aí, a intimidade com Deus não é vê-lo como um Deus distante, mas como esse Pai amoroso. É o primeiro passo de você querer, você se reconhecer que você quer esse Pai, que você quer caminhar na luz, que você, sabe, quer ser feliz de verdade, não aparência, não momento, mas em qualquer momento ter a paz que excede a todo entendimento. Naqueles momentos mais difíceis, você tem o Senhor como teu pastor, teu conselheiro, teu amigo, teu orientador, e Ele não lhe abandona. Então, para isto, o primeiro passo é aceitar Jesus, e outro, viver em novidade de vida com o Senhor. E como é assim? Quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem em sua vida e ele que te ensina, ele te consola, ele te orienta, ele te lembra das palavras de Jesus, ele te dá força para você viver cada dia mais em santificação. E a santificação, santidade significa apartado, consagrado a Deus. E quando você é uma pessoa que vive consagrada a Deus, então eu não vou pecar mais, você não vai ter pecados premeditados na sua vida. Mas tem que viver com o Senhor. Então, esta palavra pode dois andarão dois juntos se não houver acordo. O acordo de Deus com você é: filho, eu te quero de volta. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Antes de você vir a este mundo, eu já te conhecia. Eu já tinha planos e propósitos para você. E os meus planos são eternos. De você não caminhar sozinho. Porque o diabo, nosso adversário, ele lança setas, ele fica ao derredor, vendo onde que é que nós temos uma fragilidade. É ali que ele vai trabalhar para você cair. E quando você cai, ele, sabe, ele te faz sentir que Deus não lhe ama mais. Você sente um vazio, você acha que você não pode mais pertencer a Deus. São sentimentos muito decorrentes. Então você pensa que você tem que estar limpo outra vez, forte outra vez, fiel para você chegar ao Pai. Mas sem Jesus, sem o sangue dele, você não encontra forças para voltar a caminhar com Deus. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para você não pecar, estar resistente ao pecado. E se pecar, é aquele pecado que não é premeditado. Tem Jesus. Ele é quem você tem que correr primeiro. E sim, você sentir a presença dele. Peça socorro a Deus. Se você está com um pecado aí, que você não consegue sair dessa situação, peça ajuda. Peça a alguém que você sabe que caminha com o Senhor, que ama o Senhor para lhe ajudar. Mas se você está nesse ambiente de pecado, você tem que sair daí. E muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Então peça ajuda de oração, peça e volte para os caminhos do Senhor. Se você está aí firme com Jesus, continue, vigie e ore. É vigiar. Não adianta você só orar e não vigiar, porque quando você parar de orar, ou até orando, você vai cair em tentação. Mas se você vigia o que você vai falar, vigia as amizades que você vai ter, vigia as mesas que você vai sentar, se tem compromisso com Deus, se ama o Senhor, amém, vai te agregar algo. Agora, se não, vai subtrair algo de você. E a presença de Deus, ela é preciosa demais para você desprezar. Ou às vezes pensar, mas é só um pecado, depois eu me arrependo e volto. Né?
E muitas vezes não volta não. Muitas vezes não é tão simples assim. Então, a palavra do Senhor para nós hoje é ficar firmes, atentos. Medita na palavra do Senhor. Mas é meditar dia e noite? Sim. O que significa isso? Tudo que você vai fazer, que você está pensando, examina. Fala, Espírito Santo, socorro. Vem aqui, me mostra. Jesus, cobre-me com teu sangue. E desvia-se do mal. Se você sabe que aquilo é seu ponto de fragilidade, desvie-se dele. Vai viver uma vida com o Senhor. É maravilhosa a vida com o Senhor. Ore, estude a palavra, vá à igreja, vá, mas não vá por ir, vá para adorar ao Senhor e aprender a viver cada dia mais santificado. E assim você vive uma vida com Deus. Faça o devocional, não deixe de fazer o devocional, pelo menos uma vez por dia. Que é um louvor, vai lá, põe uma música. Eu sempre falo às pessoas que aconselho quando elas estão passando por aqueles momentos difíceis. Eu digo, tem uma música que Deus deu para você, que quando você ouve, uau, parece que as suas baterias foram recarregadas. Pois coloque, louve, adore, leia a Bíblia, ore, jejue. E diga, Senhor, eu estou aqui. Vem, Senhor. Venha no meu coração. Me faz sentir a tua presença. Me abraça, Senhor, com esse teu abraço de amor. Ele não é um pai que ele está esperando você errar para dizer, eu disse. Vai ficar de castigo. Não. Ele é um pai que não quer que você erre. Porque as consequências são difíceis. E tudo que ele quer é que você fique na presença dele, aprendendo com ele, sentindo essa doce, maravilhosa e poderosa presença. Tá bom? Vem. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Se você está nos caminhos do Senhor, permanece. E o Senhor tem novidades. A cada dia é algo novo. Eu amo servir ao Senhor. 46 anos que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E não tem um dia que eu não me surpreenda com esse Deus. Ele é lindo demais. Não dá para perder esse momento com Ele. Viva com Deus. Seja abençoado por Ele. E não importa, nem que você vá na presença de Deus chorando. Nem que seja aquele dia que parece que, meu Deus, a minha oração não está saindo nem dentro de mim. Mas saiba que o Senhor está pelejando por você. Ele não lhe abandona. Ele é amigo em todo tempo. E sabe, continua orando, continua lendo a palavra, continua sendo fiel. Porque você não consegue ver, mas há uma batalha no mundo espiritual. E o Senhor nunca deixa de batalhar por você. Ele é o Senhor dos exércitos. Então espera nele, adora, confia, porque ele deu o seu próprio filho para te salvar. Jesus é o filho querido de Deus e ele enviou para que tudo que era para você, para mim sofrermos, Jesus sofreu lá na cruz. Então você acha que é alguém que ama tanto você, mas que não pode simplesmente fechar os olhos e dizer, tá tudo bem, você tá pecando, mas você é meu? Não, porque não pode. Ninguém consegue andar em dois caminhos. Você consegue andar em dois caminhos? Você consegue andar aqui, por exemplo, nós estamos na região sudeste, que é a minha região sudeste. Você consegue andar no sudeste e no sul, no mesmo caminho? Só se você for para uma fronteira, né? Mesmo assim, quando você pôr um pé na fronteira, você já está em outro caminho, não é mesmo? Então, presta atenção na sua vida. Não
Não deixe que as coisas deste mundo, elas te atraem, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Vou orar por você. Senhor, meu Deus, nós te louvamos por esse momento, Pai. Que agora, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, oh meu Deus, ache guarida no coração de cada um que está vendo este vídeo. O Senhor sabe como eles estão. Às vezes passando por provas, Senhor, por tentações, por lutas. Mas o Senhor é o Deus maravilhoso que trabalha para aqueles que em Ti esperam. O Senhor é o Deus tão maravilhoso que o Senhor não negou Teu próprio Filho por amor de nós. Portanto, eu oro por este que está, Senhor, fraquejando no caminho, que está pensando em desistir ou até desistiu de estar na Tua presença, mas que ele sinta o Teu amor, Teu toque, e que ele possa, Senhor, que ela possa voltar a viver a vida contigo, que é maravilhosa. O Senhor é o Deus que não nos deixa só. E o Senhor ama cada um de nós, do jeitinho que nós somos. Isso é maravilhoso em Ti. Sou grata, Pai, por todos esses inscritos no canal e por outros, Pai, que estão aqui, que passaram pela primeira vez, que eles possam ser alcançados na Tua presença, que eles possam ser livres do mal e que eles possam sentir que eles não estão sozinhos na jornada, que há um Deus que batalha por eles. Em nome de Jesus, Papai, seja feita a Tua boa, agradável e perfeita vontade na vida de cada um deles. Amém. Amém. Berri Traote. Até uma próxima oportunidade.